Oi, gente, bom dia. Bom dia, não sei por que eu falei bom dia. Bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou falar de novo, novamente, sobre um assunto que é a minha decisão de não querer ter filhos. E eu quero falar sobre esse assunto de novo, porque eu acho que pessoas que decidem não querer ter filho não sentem-se muito apoiadas, porque eu não me sinto. Graças à tecnologia, eu tenho encontrado mais e mais conteúdo, principalmente na rede de vídeos rapidinhos lá, né? Que várias mulheres e homens também que decidiram não ter filho. Então eu acabo consumindo bastante esse conteúdo e me ajuda a normalizar a ideia na minha cabeça, né? Porque normalmente a gente fica vendo muito aquele roteirinho que a gente tem que seguir, né? De ter um namorado, casar com um namorado, depois de um tempo comprar uma casinha, ou já ter a casinha quando casar, e aí ter filho, ter um cachorrinho, pipipipopopó, envelhecer e morrer, e é isso. Aquelas, essa é a opção de vida do hétero. E eu digo do hétero porque eu tenho a impressão de que pessoas que não se identificam na heterossexualidade, é certo falar isso? Elas, às vezes, elas já normalizam muito mais isso, muito antes do que a gente. Mas é porque eu tenho bastante amigo queer e a gente conversa sobre isso e eu sinto que ele já tem uma visão muito mais pra frente do que a gente, sabe? Eu sinto que as pessoas, os héteros ficam muito mais presos a tradições, porque tem que ser aquela coisa, né, certinha. Mas o que vocês acham sobre isso? Já deixa no comentário, porque eu gostaria mesmo de saber a opinião. Eu tô tentando responder o comentário o mais rápido possível pra manter a gente engajado aqui nessa comunidade. Eu tenho recebido tanto comentário tão legal nos meus vídeos, e principalmente de mães. Mas, de qualquer maneira, como eu estava dizendo, quando você toma a decisão de não querer ter filho, parece que você não encontra o seu nicho, digamos assim. Não tem ninguém postando no Instagram: olha, fiz um teste de gravidez, veio negativo de novo, uhul! Ninguém posta isso. Olha, mostrei pro meu marido que meu teste deu negativo, olha como ele tá feliz e aliviado. Ninguém posta isso. Então, acho que a gente acaba se sentindo meio que sozinha e sem entender qual que é a outra opção, sabe? Tipo assim, parece que a outra opção é muito obscura, é um caminho que ninguém sabe o que vai ser. Então, eu resolvi trazer aqui. Eu pesquisei algumas mulheres e um homem que dividiram as suas opiniões de por que não querer ter filho ou porque eles ainda estão na dúvida sobre ter filhos ou não. E eu achei legal porque é bom pra gente se inspirar, né? E pra gente ter uma representatividade de o que é, o que a gente faz, sabe? Tipo isso, sabe? Então, bora lá. E a primeira pessoa é uma artista que eu gosto muito, que eu acho que todo mundo conhece, que é a Miley Cyrus. Pra quem não sabe, a Miley Cyrus, ela fez Hannah Montana e ela ficou conhecida como essa pessoa que veio da Disney, né? Até que ela teve que quebrar daquela forminha de menina Disney e mostrar que ela é uma artista completa por si só, não porque ela tem pais conhecidos ou ela tem essa veia artística nela. E eu gosto muito da Miley Cyrus, principalmente o último álbum dela, o Flowers. Ela até ganhou um prêmio, né, por esse álbum. Eu não sei se foi pelo álbum ou pela música, mas eu acho ela uma artista muito boa e eu acho a voz dela muito diferente. Mas não é isso que eu tô falando pra falar da Miley Cyrus, tá? Então, a cantora Miley Cyrus, ela tem 31 anos e ela deu uma entrevista que ela disse assim: tenho 31 anos agora e ainda não sei se quero ter filhos ou não. Sinto que meus fãs são meus filhos, de alguma forma. Eu ouvi a Dolly dizer isso também, porque ela também não teve filhos. A Dolly Parton, pra quem não sabe, ela é uma cantora muito famosa de country e ela nunca teve filhos. E ela é a madrinha. Eu não entendo direito a relação delas duas, eu pesquisei, mas pelo que eu entendi, ela é tipo assim, a madrinha de carreira da Miley Cyrus, mas elas também têm uma parentesco, sabe? Elas dividem DNA, alguma coisa assim, não sei o que é. Ainda falando sobre a Miley Cyrus, Cyrus explica que está amando esse estágio da vida nova atual de adulta. Eu amo ser adulta, tenho uma regra de não olhar pra cima, nem para baixo, nem pra ninguém. Eu apenas olho, o que me dá clareza para ver o mundo como ele realmente é e as pessoas como elas realmente são. Eu me olho quase todos os dias no espelho e digo: I'm a woman. Eu sou uma mulher. E agora, numa outra entrevista que ela deu meio que um motivo pra não querer ter filhos, que foi, abre aspas, estamos fazendo a mesma coisa com a terra que fazemos com as mulheres. Nós apenas pegamos e esperamos que ela continue produzindo. E ela está exausta. Ela não pode produzir. Estamos recebendo um planeta de merda. E eu me recuso a passar isso para os meus filhos.
Até que eu sinto que meu filho vai viver em uma terra com peixinhos na água, não vou trazer outra pessoa pro mundo pra lidar com isso. Então, a Miley Cyrus só tem 31 anos, né? Ela pode ser que ela mude de ideia ou não, mas de qualquer maneira, essa é o que ela está pensando agora. E eu achei muito legal compartilhar, porque eu acho que a gente fica meio que nessa, né? Tipo, uma se inspirando numa mulher mais velha, né? Que é a Dolly Parton, que é uma mulher super bem sucedida e nunca quis ter filhos. E eu até li uma entrevista. Eu não coloquei a Dolly Parton na minha lista, mas eu até vi uma entrevista dela falando assim que ela não sente falta nenhuma e que ela encara os sobrinhos dela como filhos dela, sabe? Tipo assim, ela tem muito amor pra dar pra outras pessoas e que não fez falta nenhuma ela não ter filhos biológicos dela. Mas ela também nunca adotou nem nada, então. Ok, vamos para a próxima. Eu peguei uma brasileira que eu achei muito legal. Bom, eu vou falar quem que é. É a Maju Coutinho, que eu acho ela linda. Eu acho a Maju Coutinho assim, sabe aquela pessoa que eu queria muito um dia sair com a Maju Coutinho e tipo assim, vamos tomar um vinho? E comer um petisco? Uma coisa assim, não sei, ela tem cara de ser muito gente boa. Bom, a Maju, eu tô falando a idade das mulheres aqui só pra vocês terem uma noção, sabe? Eu acho que ajuda, eu não quero assim... eu não tô trazendo a ideia de falar assim, olha, já é velha, não pode ter mais filho. Não é essa a minha ideia. Eu tô trazendo a idade porque eu acho que é legal a gente se inspirar quando a gente tá numa idade tal, olhar pra lá e ver uma outra idade, sabe? Sabe assim, faz sentido. Você se inspirar numa mulher mais velha que já passou por aquilo ou alguma coisa assim. Maju Coutinho, ela tem 46 anos. Ela já é casada há 12 anos. E ela contou que já congelou óvulos, mas que não deseja ter filhos. É isso. Eu não pesquisei tanto sobre ela, mas eu achei legal colocar aqui. Mas... é isso, vamos pra próxima. Bruna... essa eu achei muito interessante, gente. É a Bruna... eu não sei falar sobre o nome dela. Bruna Linsmeyer, acho que é assim que se fala. Ela tem 31 anos, a mesma idade da Miley Cyrus. Eu falava desde que eu era criança que nunca ia casar e nunca iria ter filhos. Desde que eu tenho 11 anos eu falo isso. Tenho muito carinhos pelos homens que eu amei. Eu cogitei real isso. Quando passou, eu falei, ainda bem que não rolou, sabe? Porque não era o que eu queria e eu não tenho essa vontade, fecha aspas. Então eu achei legal porque quando ela tinha relacionamento hétero, ela meio que tava seguindo essa forminha, né? Parece que a gente só vai seguindo, assim, de olho fechado. Mas aí, quando ela descobriu a sexualidade dela, se entendeu na sexualidade dela, ela, tipo, se sentiu aliviada de não ter seguido essa forminha, né? Eu achei muito legal isso que ela falou. A atriz comentou que pensa em ser mãe em outros formatos e relembrou um triste momento em sua família. Eu adorei isso que ela falou, gente, olha. Eu tive uma irmã que morreu e a minha mãe adotou essa filha, a Alê, quando ela tinha 19 anos. Ela foi morar lá em casa e eu tinha apenas 2 anos. Ela era uma pessoa que estava passando por uma situação muito difícil e minha mãe falou, vem morar comigo, e ela foi. Talvez alguém precise de minha ajuda, talvez eu me identifique com alguém e essa pessoa tenha 20 anos e eu tenha 60. Acho que tem muito caminho ainda pela frente, finalizou. Gente, eu achei isso muito legal, porque às vezes a vida dá filhos pra gente que a gente não espera, né? Tipo, eu tenho o meu relacionamento com a Emis, que é uma menininha que eu tomei conta, e eu tenho tanto carinho pela Amy que eu já falei pra mãe dela várias vezes, tipo assim, eu me considero a mãe da Emis também, eu considero que ela é minha filha, porque o tanto de tempo que eu passei com a Amy e a conexão que eu fiz com a Amy foi tão forte, eu não sei, eu sinto carinho imenso por ela, muito, muito, muito grande mesmo. Então, a gente não sabe, né? A gente tem muito amor pra dar e não precisa ser só pra um filho, né? Pra um filho que a gente gera. A gente tem amor pra dar pra todo mundo, sabe? Então, eu achei muito legal isso que ela falou. Agora, uma outra pessoa brasileira que eu peguei foi a Ana Paula Padrão. E eu fiquei chocada que a Ana Paula Padrão tem 58 anos de idade. Gente, eu fiquei muito chocada. Porque a Ana Paula Padrão... bicha, o que a senhora tá fazendo? Passa a receita? É não ter filho, aquelas que fica bonitona sempre. Ai, menos estresse, né? Não sei o que é, mas olha, a mulher belíssima. Mas bora lá. Ana Paula disse que chegou a tentar engravidar durante um de seus casamentos, mas percebeu que não era seu sonho. Abre aspas. No meu segundo casamento, meu marido queria ter. Eu estava ali no deadline, que significa, tipo, no meu... tipo assim, tem que fazer agora, né? Da natureza. E falei, tá bom, vamos tentar. Tentamos e eu não consegui naturalmente, nem com alguns tratamentos. Aí falei, gente, eu estou inventando um problema que eu não tinha. Não era o meu sonho de adolescente, nunca pensei nisso como uma possibilidade concreta na vida. Meus sonhos eram outros, nunca me fez falta. Nunca fui aquela pessoa que ama criança. Preciso disso. Eu achei isso muito legal, porque era um desejo do outro, né? E é aquele negócio, a gente quer querer. Porque parece que é o certo, né? A gente quer querer muita maternidade, mas a gente não quer. E aí a gente acaba criando um problema de querer uma coisa que a gente não quer. Mas eu achei isso muito legal que ela falou. Agora uma outra parte. Abre aspas. Como qualquer coisa na vida, a maternidade é um talento. Você pode ter talento pra matemática, pra medicina ou pra ser mãe. Eu acho que talvez eu não tenha esse talento. Acho que a natureza sabe algumas coisas. Essa parte aí, eu não sei.
Mas eu acho que a gente sabe o que a gente quer pra gente, o que a gente não quer, né? Na minha opinião, eu não acho que é talento. Eu acho que a gente sabe. Eu quero ter filho, tem vontade. Não quero ter filho, não tem vontade. Pronto. Não é talento ou não. Acho que ninguém sabe como é ter filho até você ter filho, né? Mas eu acho que é você se reconhecer, tipo assim, pô, é uma coisa que eu tenho muita vontade. Ou tipo assim, não é uma coisa que eu tenho vontade, mas meu parceiro tem muita vontade. E aí você entender isso, né? Aliás, falando disso, meu parceiro tem muita vontade de ter filho, tem um podcast, Não Inviabilize. Eu amo esse podcast, Não Inviabilize. E tem tanta história de mulheres que o parceiro fala assim, meu sonho de vida é ser pai. E aí a mulher vai e dá esse sonho de vida pro alecrim dourado, e o alecrim dourado some. E aí quem fica com a criança sozinha, às vezes a criatura não paga nem pensão, não ajuda em nada, a mãe, né? Então é outra coisa pra se pensar. Agora, uma outra pessoa que eu achei muito legal, eu adorei isso que ela falou, foi a Winona Ryder. A Winona Ryder, pra quem não sabe, ela fez Stranger Things, ela é a Joy de Stranger Things. Eu amo. Falando nisso, tudo pra sair Stranger Things, a última temporada. Vou ter que voltar a assinar o Netflix só por causa disso. Winona Ryder falou numa entrevista em 2014 pro The Telegraph. Abre aspas. Isso é um pouco pessoal, mas eu tenho 42 anos. Eu estava conversando com meu pai ano passado e dizendo, e se eu não puder ter um filho? E ele disse, existem outras maneiras de ter filhos na sua vida. Isso é uma verdade. E eu recebo essas doses incríveis com os filhos dos meus irmãos. Mas eu tenho que parar de ouvir de outras pessoas. É uma loucura o que as outras mulheres vão te dizer. Fecha aspas. Isso eu achei muito legal, porque a Winona Ryder tem 53 anos. E assim, eu escuto muita coisa sem noção de gente mais velha, falando sobre, você vai se arrepender, você vai ficar velha sozinha, ninguém vai cuidar de você, blá, 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 um monte de coisa. Agora, você imagina ela, né? Eu tenho 35, ela tem 53. Não é tanta diferença assim, mas mesmo assim é uma grande diferença. O que ela já não escutou, né? Como que era mais difícil pra ela ser uma mulher de 30 anos e não ter filhos. Então, tipo assim... Agora, numa outra entrevista que ela deu pra New York Magazine, abre aspas, me perguntam muito, você não tem filhos, então como sabe agir como uma mãe? Sei que nada se compara e eu não tive essa experiência, mas quando minha sobrinha nasceu, senti que pularia na frente de um carro e morreria por essa pequena pessoa que eu nem conhecia. Fecha aspas. Mais uma vez, né, as pessoas falando que a gente nunca vai entender o que é esse amor incrível de mãe, o amor maior do mundo. Que eu tenho as minhas dúvidas, mas eu não tenho filho, então eu nunca vou conseguir comprovar as minhas dúvidas, não é verdade? Porque pra mim isso é tudo biológico. Isso é biológico, mas não é sociológico, é tipo ensinado pra gente, né? Mas eu posso pesquisar mais sobre isso depois pra trazer com estudos científicos falando sobre isso, mas como eu tava lendo um outro livro, que eu já falei num outro vídeo que você pode clicar aqui pra assistir, não é instinto maternal, é uma coisa de sobrevivência, né? Cachorrinha, quando ela tem filho, ela tem instinto, ela nunca teve filho antes, ela não ficou no TikTok 1000 horas pesquisando como era ser mãe de filhotinhos. Ela foi lá, teve e começou a ter que cuidar deles, era meio que um instinto, tá ligado? E aí você cria carinho ou não, porque tem casos também de pessoas que não se apegam nos filhos. Isso é um outro tabu que eu posso tentar procurar depois. Tem um livro aqui de 6 sobre mães que se arrependeram de ter filho, que eu tô com muita vontade de ler. E que eu acho muito tabu ainda falar sobre isso. Mas deixa nos comentários se vocês têm vontade que eu fale sobre esse livro, se eu ler esse livro. Mas, anyways. Mas aí, mais uma vez falando que a Winona Ryder não quer saber como é interpretar uma mãe, porque ela não é uma mãe. Mas, tipo assim, existe uma coisa, se você não sabe, que é empatia. Ou que é, tipo assim, você tentar se colocar no lugar do outro, sabe? Você entende que a mãe ama muito o seu filho. Tipo, muito, muito, muito. Eu não tenho filho pra saber que uma mãe ama muito o seu filho. Então, tipo assim, ainda mais... sei lá, pra uma atriz, ela sabe interpretar. Ela sabe... Ela sente amor também, gente. Oiê! Sei lá. Uma coisa muito assim que eu achei meio polêmica. Ela deu uma entrevista falando sobre a personagem dela, Joy. Que ela tava falando sobre a personagem Joy, né? Se você assiste Stranger Things, a Joy tem 2 filhos, né? Que eu esqueci o nome dos personagens agora. E o marido dela, acho que ele nem chega a aparecer no seriado, né? Eu acho que só comentam dele na primeira temporada. Mas eu acho que o pai das crianças nem chega a aparecer. E ela fala assim, ó. A Winona Ryder sobre a personagem. Sinto que ela era uma dessas pessoas que tinha muitos sonhos para sua vida, mas ela teve filhos. E isso me fez pensar em todas as mulheres que conheço que têm filhos, que quando falam sobre qualquer coisa negativa sobre suas vidas como mães, elas sempre dizem, mas eu amo meus filhos, não os trocaria por nada no mundo. Como se elas se sentissem culpadas por sequer insinuar que gostariam de algo além de filhos. E é uma coisa muito estranha. Fecha aspas. Esse pensamento dela eu achei bem forte. Eu achei que é uma coisa que parece que vira tabu, né? Se você tem filho, você nunca pode falar nada. Nada sobre a maternidade. Você tem que amar e você tem que virar uma Madonna, né? Tipo, uma
Uma santa. Agora vamos pra outra pessoa, que é a Renée Ai, gente, eu não sei falar essa mulher. Renée Zellweger. Zellweger, não sei falar. Mas é aquela atriz que fez o Diário de Bridget Jones. Ai, eu adoro o Diário de Bridget Jones. Mas bora lá. Ela falou pro The London Times: a maternidade nunca foi uma ambição. Eu não penso nisso, eu não penso assim. Eu nunca tenho expectativa como, quando tiver 19 anos, eu vou fazer isso. E quando tiver 25 anos, eu vou fazer aquilo. Eu apenas encaro as coisas como elas vêm. Um dia de cada vez. E se as coisas acontecerem, tudo bem. Eu só quero ser independente e ser capaz de cuidar de mim mesma. Qualquer outra coisa que vier é lucro. Fecha aspas. Achei bem normalzinho, né? Ah, aconteceu pra mim. Ah, não aconteceu pra mim. Normalizando, né? Achei legal também isso que ela falou. Ah, eu coloquei uma cantora aqui, que não sei se vocês vão conhecer, mas é a Kylie Minogue. Ela é uma cantora, acho que australiana. Ela tem uma música muito boa. Mas música muito boa. Então eu resolvi colocar ela porque eu acho ela meio queen. Ela falou pro The Sunday Times, abre aspas: claro que me pergunto como seria isso, mas seu destino é seu destino. E não consigo imaginar se por algum milagre eu engravidasse nesse ponto da minha vida. Eu me pergunto, eu conseguiria fazer isso? Seria mentira dizer que não há um pouco de tristeza ali. Mas eu não me envolvo nisso. Fecha aspas. Eu achei essa outra perspectiva muito boa, porque traz aquela coisa tipo assim, ai, será que eu me arrependo? Porque tipo assim, se você olhar pra tudo da sua vida, você sempre se pergunta, e se eu tivesse feito isso ao invés daquilo? Se eu tivesse feito isso ao invés daquilo? A gente nunca vai saber, né? Tem 1 milhão de possibilidades pra tudo e tudo muda o caminho da vida das pessoas. Então, se a gente fosse sentir tristeza por todas as possibilidades que não foram, nossa, que trampo, né? Então achei legal que ela fala, I don't get caught up in it. Eu não me envolvo nisso. Tipo assim, ai, não vou ficar pensando sobre isso. E, bom, essas foram algumas das mulheres que eu trouxe aqui. Eu quero falar sobre uma outra artista mais pra frente, que eu adoro falar sobre celebridades. Mas tem várias outras que não tiveram filho. Tem a Oprah, que não quis ter filho. Teve várias outras mulheres que eu encontrei que não quiseram ter filho. Tem umas do Game of Thrones também que não quiseram ter filhos. Ai, qual é o nome dela? Esqueci. Mas tem esse ator, que eu não vou lembrar o nome dele, vou pedir pra Ana colocar aqui, que ele tava dando uma entrevista e eu achei muito engraçado o que ele falou. Vou deixar a entrevista aqui pra vocês verem. Mas foi um dos poucos homens, celebridades, assim, que eu encontrei, que falou isso abertamente. Então vou deixar aí. About not wanting kids. So is this Yes. still a thing? Okay, I you still said do hard know, I yes. still don't want kids. Yeah. Why? Like you just never saw yourself as down. You just like your time. It doesn't seem that fun. I can see how it seems that way. Yeah. It really does not. It doesn't seem fun. And most of my friends who are parents, God bless them, spend a lot of their time talking about how much they don't like having kids. And what me and my wife spend a lot of time talking about is how much fun stuff we can do because we don't have kids. Bom, agora, uma atriz que eu quero muito falar sobre isso, que não é que ela não quer ter filho, mas é que ela não pode ter filho, e eu gostaria de falar sobre ela, não neste vídeo, mas talvez num próximo, é sobre a Selena Gomez, porque eu vi que numa entrevista que, por conta da lupus, da doença dela, ela não pode ter filhos. Eu quero ler essa entrevista, né, e aprender mais sobre os sentimentos dela em relação a isso, pra poder vir falar aqui sobre isso, porque eu acho que escolher não querer ter filho também é um privilégio, né? Tanto de, tipo assim, eu posso ter filho, mas eu não quero ter filho, mas também como, tipo assim, eu tenho o tempo e a capacidade e, tipo assim, os meios de prevenir uma gravidez, sabe? Então, isso é muito importante. A gente não pode esquecer desse privilégio que nem todas as mulheres do mundo têm, né? Então, bom, esse foi o vídeo. Espero que isso tenha ajudado você a ver que tem outras mulheres muito, muito talentosas, muito accomplished. Muitas mulheres bafônicas que optaram pela não maternidade e que elas são aí, uai. Estão aí vivendo, são mulheres relevantes, são mulheres que acrescentam muitas coisas na nossa vida. Tipo assim, quem não gosta de assistir Stranger Things e quem não gosta da Winona Ryder em Stranger Things. Não só em Stranger Things, ela fez aquele Beetlejuice, não fez? E várias coisas icônicas. Garota Interrompida. Nossa, ela é incrível. Espero que isso tenha ajudado vocês. Eu gostei muito de pesquisar. E já deixa nos comentários o que vocês acharam. Se vocês têm alguma sugestão de alguma outra celebridade que eu poderia falar. Um beijo no coração de vocês e tchau!